A outra coisa que também que é sempre mostrada na tabela periódica, é uma classificação por cores. Normalmente é por cor, né? Nos elementos estão tudo coloridinho ali. E a tabela periódica tenta fazer uma classificação por comportamento metálico, ou seja, o quanto esses átomos têm comportamento de metal e o quanto eles não têm. Então eles fazem uma variação por cor assim, para tentar indicar isso, né? Então as tabelas bem antigas assim, elas seguiam meio esse padrão aqui que é porque assim, a maioria dos átomos, eles são metais na tabela periódica. Assim, nem sei quantos por cento dá aqui, mas dá 60%, até mais, eu acho, dos átomos da tabela periódica são metais, dá mais de 60%. E aí a minoria, ainda, aliás, a minoria não, mas ainda tem um grupo de átomos que ora tem comportamento de metal, ora tem comportamento como se não fosse metal. Então a gente diz que eles são semimetais. E existe um grupo de átomos com esse comportamento. E aí depois existe um outro grupo, que já é um grupo bem menor, que é os que têm comportamento oposto aos metais, tá? Inclusive o hidrogênio entraria aqui, né? Ele tem comportamento oposto aos metais. Então, o, isso é um jeito de classificação da tabela periódica, geralmente usado em cores, né? Por isso que a tabela periódica ela é colorida. Então, se vocês lerem na legenda lá, isso vai estar explicado na tabela periódica, tá? Acho que eu não vou falar da parte reacional aqui, acho que não está na hora ainda. Só para vocês saberem isso, então, que as tabelas também têm essa classificação por cor, que é o comportamento metálico. Quais os átomos se comportam bem como os metais, os que não, e assim por diante. E aí, agora vai vir uma coisa que vocês vão achar legal. É bem legal, até porque a gente já veio do estudo da distribuição eletrônica, né? Aprenderam no, no playlist anterior já aprenderam como é que como é que os elétrons estão distribuídos no átomo, como é que a gente consegue fazer essa distribuição eletrônica, depois como é que a gente consegue dizer os 4 números quânticos do elétron mais energético, depois de todo aquele playlist de vídeo, já deve estar bem acostumado já com essa imagem aqui, né, que é o diagrama de distribuição eletrônica. Então, o que vocês vão ver agora na tabela periódica é que a organização dos átomos na tabela periódica, ela segue certinho essa distribuição eletrônica aqui. Ó. Em outras palavras, a gente pode, nos vídeos anteriores, vocês aprenderam a pegar um átomo e ver que ele tem 40 elétrons. Aí vocês faziam 1s2, 2s2, até chegar aos 40, né? Aqui, depois da aula de hoje, vocês vão ver que dá para se eu disser para ti que um átomo tem 40 elétrons, tu pode só pegar a tabela periódica, olhar o átomo que tem número atômico 40, ver onde é que ele está na tabela periódica e na hora vocês já vão dizer como é que acaba a distribuição eletrônica. É bem isso, não precisa fazer a distribuição eletrônica. Aí depois é aquele esquema. Se tu sabe como é que acaba, é só contar quantos elétrons precisou para chegar até ali. Esse é o número de elétrons, ou seja, já fez a distribuição eletrônica, né? Bom, aqui então eu vou mostrar para vocês aqui o seguinte, ó, vou ir devagarinho um pouco aqui para não atropelar. Ó, como é que começa a distribuição eletrônica? 1s2. Então, o primeiro átomo da tabela periódica, que é o número atômico 1, é o hidrogênio. Como é que acaba a distribuição eletrônica do hidrogênio? 1s1. Depois, o próximo átomo vem aqui. Adivinha como é que acaba a configuração eletrônica? 1s2. Então, já matamos esse aqui. O próximo é a distribuição eletrônica 2s2. Então, a gente vai ter o 2s1, que é o próximo átomo que vem aqui. Percebam que a gente vai começar a ler a tabela em linhas, assim, ó, como se estivesse lendo um texto no caderno, tá? Então, ó, 1s2 ficou aqui, ó, 1s1, 1s2. Aqui veio o próximo é o 2s2 e depois o 2s1, aliás, que é um elétron, né? E aí o próximo átomo do lado é 2s2. Pronto, já enchemos aqui o próximo. O que vem depois? Depois vem o 2p6. Como aqui não tem nada, vou começar lá. Aí vai ter o átomo 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5, 2p6. Pronto. E já usamos toda essa distribuição eletrônica aqui. Depois do 2p6, o que vem? O 3s2. Olhem só o que vem na próxima linha. 3s1, 3s2. Deu, acabou esse aqui. Próximo qual que vem? 3p6. Segue a sequência aqui, olhem só como é que acaba esse aqui. 3p1, acaba em 3p2, acaba em 3p3, acaba em 3p4, 3p5, 3p6. Acabou o 3p6, qual é o próximo que vem? 4s2, está aqui, ó. 4s1, 4s2. Acabou o 4s2, qual é o próximo que vem? Vejam a diagonal aqui,
3D10. Então tá aqui, ó, 3D1, 3D2 e vai até o 3D10. Beleza? Então vamos lá. Depois que acabou o 3D10, o que vem? O 4P6. Então aqui vai ter do 4P1 até o 4P6. Lembrando que isso aqui é como é que acaba a distribuição eletrônica, tá? Acabou o 4P6, o que vem? 5S2. Então, ó, acaba aqui, vejam a próxima linha aqui embaixo, 5S1, 5S2. Encheu o 5S2, agora vai ter que encher o 4D10. Então aqui começa, ó, vai do 4D1 até o 4D10. Acabou o 4D10, o que vem? 5P6. Então, ó, o 5P1 vai até o 5P6. Acabou o 5P6, qual é o próximo que a gente vai distribuir os elétrons? 6S2. Então, aqui veio 6S1, 6S2. Depois do 6S2, o que vem? Vem os 4F. E aí, então, esse quadradinho aqui na tabela, ele está expandido aqui embaixo, né? Esse quadradinho aqui, a gente vai vir aqui, ó 6S1, 6S2. O próximo é o 4F, né? Então, aqui, esses próximos 14 átomos aqui acabariam em 4F1 até o 4F14. E depois o 15º já começa o próximo, que é o 5D, né? Seria o 5D1. E aí depois dele vem o 5D2 até fechar o 5D10. E aí a gente encheu, ó, nesses 15 átomos a gente encheu os 14 do 4F14 e mais o primeiro 5D1, que está lá no fim. E depois segue, ó, 5D2, 5D3, 5D4 até 5D5, né? Depois do 5D10, que nós já estamos aqui, o que vem? O 6P. Então, como olha aqui, ó, bem direitinho, ó, 6P1 vai até o 6P6. Depois do 6P6 vem o 7S2, que está aqui, 7S1, 7S2. E depois do 7S2, o que vem? Vem o 5F. E olhem só, nesse quadradinho aqui, o mesmo esquema. Vai do 5F1 até o 5F14. Depois que encheu o 5F14, a gente começa no 6D. Então, esse último aqui é o 6D1. Depois vai até o 6D10, né? E depois do 6D10, a próxima configuração é o 7P6. Essa tabela aqui eu peguei a do livro de vocês. Mas aqui, esse livro é antiguinho já, não me lembro que ano que é, 2000 e pouco. Mas depois disso já se descobriu o elemento que fecha toda essa tabela aqui, vem até o fim já, tá? Então aí aqui já começa o 7P1, que não está no livro, né? Mas já tem elemento que acaba em 7P1, 7P2 e vai até o 7P6. Eu tenho a minha tabela aqui, que é bem atualizada. Aqui, por exemplo, está aqui, ó, o livro que a gente está usando lá aqui, que está lá no SIGA, acaba aqui, né? E olha aqui, ó. Aqui vai ali, ó, vocês podem ver lá as configurações, ó, 7P1, 7P2, tá? Beleza? Uma coisa que, assim, ó, eu não vou cobrar, né? No ensino médio aqui, né? Mas deixa eu botar para o material. Essa sequência de distribuição eletrônica, a gente pode, e o jeito que acaba aqui, a proposta de como ela acabou aqui nessa tabela aqui, inclusive a tabela periódica ela foi construída pensando nessa lógica aí, né? Mas existe um monte não é tanto, mas uns 30% desses átomos aí vai ser exceção. Não vai funcionar seguir essa sequenciazinha aqui, tá? Mas sempre, quem é que vocês aprenderam comigo aqui que quem é que são as exceções? Os elementos de transição, né? Tanto transição interna como externa aqui, né? Aqui transição externa e transição interna. É esse grupinho enjoadinho aqui que sempre tem as exceções. Então é nesse grupo aqui, às vezes essa sequência aqui falha. Mas eu não vou entrar em detalhe aqui, explicar por que falha. Se algum de vocês for fazer química, aí eu vou explicar muito dos porquês que falha. Mas aqui não, já fica muito complicado explicar. Tá? E vocês vão seguir minha sequência aqui no ensino médio, vão acertar todas as questões das provas lá, então não tem problema, tá? Beleza? Bom, o que falta explicar aqui? Falta um detalhe, vamos prestar atenção no que aconteceu aqui na distribuição eletrônica. Percebam que nessa coluna aqui, todo mundo acaba com S1. Olha que legal isso. A única coisa que muda o período aqui, ó. Aqui a gente tem esses átomos aqui, tem o elétron está na camada K. Eu acho que não me esqueci de falar isso, eu acho até, né, que cada linha da tabela periódica quer dizer que o último elétron acabou naquele nível energético. Então aqui, ó, essa primeira linha aqui é a camada K. Aqui é a camada L, M, N, O, P, Q. Porque são 7 níveis, né? Perceba que tá aqui os níveis, ó, que é o número quântico principal, né? Ó, do 1 ao 7 vem, ó.
que quando a gente faz distribuição eletrônica, vocês já aprenderam comigo que o primeiro valor numérico aqui já está pronto, já é o número quântico principal prontinho para ti, ó, é o 7. O segundo número quântico principal, a gente só precisa converter ele em número, né? Por exemplo, o 7, qual é o valor numérico que corresponde ao número quântico do orbital 7, do subnível 7, né? Melhor dizendo. É 0, né? Lembram? Os S a gente diz que é número quântico 0, os P a gente diz que o número quântico é 1, os D a gente diz que o número quântico é 2 e os F a gente diz que o número quântico é 3, né? Que é o número quântico secundário, tá? Então, aqui... Acho que eu vou parar o vídeo e seguir no próximo, né? Para não travar depois lá na hora de postar no YouTube.